sou a professora Marília, responsável pelo projeto ASAC Física e Matemática e tenho como objetivo levar para vocês aulas de Física e Matemática até suas casas. Bem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ao final de cada vídeo curtir e fazer comentários. Esse feedback é importante para que a gente possa melhorar as nossas aulas, compreender como vocês estão entendendo nossas aulas e assim melhorar as próximas videoaulas. Eu espero e conto com vocês com cada comentário, viu? Vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? Falando sobre o campo elétrico. Nas aulas anteriores, nós vimos muitas informações sobre o campo elétrico. Lembrando que campo elétrico é uma região gerada em torno da carga elétrica, simplesmente pelo fato daquela carga existir. O campo elétrico a gente não consegue ver a olho nu, a gente só consegue perceber a existência dele, isso quando colocamos uma outra carga dentro do campo, certo? Esta outra carga que serve para detectar a existência do campo elétrico nós chamamos de carga de prova. E a carga que gera o campo elétrico nós chamamos de carga geradora. Observamos que o campo elétrico ele apresenta duas características importantes, uma característica vetorial e uma característica algébrica. A característica vetorial nós chamamos de vetor campo elétrico, que foi o que nós estudamos nas nossas últimas aulas. Então, com relação ao vetor campo elétrico, nós observamos o quê? O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Nós observamos o campo elétrico uniforme. Nós observamos as linhas de força em aulas anteriores. Vocês podem observar aí no nosso canal que essas aulas estão descritas, passo no ponto para você reassisti-las sempre que necessário. Ok? No estudo de campo elétrico de uma carga pontiforme, nós observamos que o campo elétrico ele só depende para existir da carga geradora. A carga de prova, como eu já falei para vocês, serve para a gente poder detectar a existência desse campo elétrico. A carga geradora vai definir todo o comportamento do campo, certo? Ou seja, dentre elas o vetor campo elétrico. Observando a carga geradora, nós podemos definir o sentido do campo, nós podemos definir a direção do campo e podemos definir a sua intensidade, isso analisando a questão vetorial, ou seja, o vetor campo elétrico. E vimos que a intensidade do vetor campo elétrico vai ser igual a E, que é o vetor campo elétrico, igual a constante eletrostática do meio, vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. A direção do vetor campo elétrico vai ser a reta que une a carga geradora até o ponto que nós estamos analisando, certo? E o sentido vai depender do sinal da carga geradora. Se o sinal da carga geradora for positivo, o sentido do campo é de afastamento. Se for negativo, o sentido do campo é de aproximação. Essas informações serão importantes para a gente poder compreender o que nós vamos estudar hoje, que é o campo elétrico de várias cargas pontiformes, certo? Então, vamos compreender essa informação aqui. Nós temos em uma região do espaço várias cargas. A carga Q1, a carga Q2 e a carga Q3. Como nós já sabemos, cada uma dessas cargas vai gerar em torno de si um campo, certo? E nessa região aqui, que tem essas cargas, nós vamos analisar o campo elétrico no ponto P, ok? O campo elétrico no ponto P, ele vai estar sob influência da carga Q1, da carga Q2 e da carga Q3, ou seja, aqui neste ponto vai ter a influência de três campos, o E1, o E2 e o E3. Então, neste ponto, eu não vou poder determinar o vetor campo elétrico somente analisando uma carga, eu vou ter que analisar o comportamento do campo elétrico dessas três cargas. E neste caso, eu vou fazer o estudo do campo elétrico resultante no ponto P. Todas as vezes que eu tiver várias cargas atuando em uma região e analisar o comportamento do campo elétrico em um determinado ponto que está sob a influência desses vários campos, eu vou fazer o estudo do vetor campo elétrico resultante. Certo? Faltou a setinha em cima. E esse campo elétrico resultante vai ser obtido como? Pela soma de cada campo que está influenciando naquele ponto. Certo? E essa soma é a soma vetorial. E as somas vetoriais, como nós já estudamos,
Depende do quê? Da direção e do sentido. Então, eu vou ter que observar a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto gerado por cada uma dessas cargas. Vai ser necessário observar isso para poder fazer essa soma vetorial. E dependendo da direção e do sentido, como nós já vimos lá no estudo de vetores, se vocês não lembram, voltem lá ao vídeo, vamos observar o estudo de vetores, certo? Se você tiver vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, a resultante dele vai ser dada pela soma da intensidade de cada um desses vetores, certo? Se você tem vetores que têm direções e sentidos contrários, assim, a resultante vai ser dada pela diferença da intensidade de cada um desses vetores. Se você tem vetores que têm direções e sentidos diferentes, certo? Esse aqui, por exemplo, a direção é horizontal e o sentido, certo? Para a esquerda. Esse aqui, a direção é vertical e o sentido é para cima. Então, nós podemos observar que tanto a direção quanto o sentido são diferentes. Entretanto, esses vetores vão formar um ângulo de 90 graus. Aí, para essa situação, nós utilizamos o teorema de Pitágoras, aplicado para o estudo de vetores. E quando esses vetores tiverem essas características, direção e sentidos diferentes, aí o que é que você vai fazer? Você vai, não forma um ângulo de 90 graus, vai formar um ângulo diferente de 90 graus, você vai utilizar o método do paralelogramo, ok? Então, para a gente compreender essa informação, vamos ao nosso exemplo. Nós temos aqui duas cargas pontiformes de 4 vezes 10 elevado a menos 6 e menos 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, certo? Uma carga positiva, uma carga negativa, que estão fixas, certo? Elas estão presas num determinado ponto, separadas entre si, no vácuo, por uma distância de 6 centímetros. Centímetros, observe isso aqui. Determine a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio M do segmento que une as cargas, certo? Você tem essa questão desse jeito e a partir do que você lê, você tem que interpretar e compreender como é que você vai responder essa questão. Eu quero determinar o quê? A intensidade do vetor campo elétrico que está em um ponto M, e esse ponto M ele vai estar sob influência de duas cargas, ou seja, sob a influência de dois campos. Então, eu vou calcular o campo elétrico resultante, certo? O campo elétrico resultante. Mas, para poder determinar esse campo elétrico resultante, eu tenho que observar o quê? A direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto. E aí eu vou ter que analisar a direção e sentido de cada um desses campos atuando sobre o ponto M. Aí você vem e faz um esquema, você precisa conseguir observar essa situação na cabeça de vocês. Então eu tenho aqui uma carga Q1, aqui eu tenho uma carga Q2. A carga Q1 diz que é positiva, a carga Q2 diz que é a negativa. Elas estão separadas uma da outra por uma distância de 6 centímetros. E eu quero analisar o vetor campo elétrico no ponto M. O ponto M é o ponto médio. Se é o ponto médio, então ele está na metade da distância entre essas duas cargas, certo? Então, o ponto M está a 3 centímetros da carga Q1 e a 3 centímetros da carga Q2, certo? Já que a distância entre elas é 6 centímetros. Então, no ponto M, eu vou analisar a influência dessa carga positiva sobre o ponto M. Se a carga é positiva, a direção é a reta que une essas cargas. Então, ele vai ter essa direção aqui, ó, que no meu esquema está na horizontal. E o sentido? Se a carga é positiva, o sentido é de afastamento. Então, o vetor campo elétrico se afasta da carga geradora. Então, aqui no ponto M eu faço um vetor, uma seta orientada, representando o campo elétrico gerado pela carga Q1, que vai ser o E1. Agora eu vou analisar o vetor campo elétrico gerado por esta carga, a Q2, que é negativa. Então, a direção vai ser a reta que une, certo? A carga até o ponto M, tá aqui essa reta. E o sentido é de aproximação. Então, eu vou escrever aqui um vetor que vai sair do ponto M se aproximando da carga
E2. E aí eu vou ter o campo elétrico E2. Observa ao final que esses dois campos elétricos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se tem a mesma direção e o mesmo sentido, o campo elétrico resultante no ponto M vai ser dado pela soma de E1 mais o E2. Certo? E quem é esse campo elétrico resultante? É o campo elétrico no ponto M. Então, eu preciso saber quem é o E1 e quem é o E2. Vamos calcular o campo elétrico E1 e o campo elétrico E2. O campo elétrico, nós já vimos que ele é calculado por esta fórmula aqui, ó. K0, que é a constante eletrostática do meio, vezes Q em módulo, certo? Ou seja, não preciso colocar o sinal positivo e nem negativo, ela é em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que essa distância tem que corresponder com a unidade de medida da constante eletrostática, que é Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, neste caso, a nossa distância tem que estar medida em metros. As cargas têm que estar medidas em coulomb. E isso para que nós tenhamos o campo elétrico em Newton por coulomb. Certo? Então, vamos lá calcular o E1. O E1 vai ser quem? Vai ser o campo elétrico gerado pela carga Q1. A constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Q1 nos dados é 4 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Dividido pela distância. E essa distância, gente, é da carga até o ponto que eu estou analisando. Da carga Q1 até o ponto M, a distância é 3 centímetros. Aí eu transformei para metros. Para isso, eu simplesmente coloquei vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui está transformado em metros. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado, certo? Agora é só resolver. Eu peguei 9 e multipliquei por 4, que deu 36. Peguei as potências de 10 e calculei elas entre si, porque potência de 10 pode ser calculada com potência de base 10, certo? E assim a gente calcula aplicando as propriedades. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Nessa soma de sinais contrários, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Dividir, aí eu vou levar isso aqui ao quadrado. Tudo que está no parênteses eu levo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Como é que resolve isso aqui? Conserva a base e multiplica os expoentes, ficando menos 4. Agora a gente divide 36 por 9, que vai dar 4, e divide essas potências de base 10. Como é que faz a divisão de potência de mesma base? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 4. Menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar 3 mais 4, que vai dar 7. E a unidade de medida é Newton por coulomb. Está aqui calculado é 1. Agora eu vou calcular o E2. Está aqui o E2. Do mesmo jeito, 9 vezes 10 elevado a 9, que é o valor da constante eletrostática, vezes a carga, agora que vai mudar, certo? 5 vezes 10 elevado a menos 6, você pode dizer, professora, faltou o menos. Só que eu falei que a carga é imóvel. Esse menos é para a gente definir a direção e o sentido, certo? Na verdade, o sentido. Muito bem. Dividido pela distância dessa carga até o ponto M, vai ser 3 centímetros também. Não é sempre os valores iguais, você tem que interpretar a questão. Pode ter situações que um seja um valor, a distância de uma carga para o ponto seja um valor, e a distância da outra carga para esse mesmo ponto seja outro valor. Então, você tem que analisar a questão. Certo? Vamos agora resolver. Multipliquei o 9 vezes 5, que deu 45. As potências de base 10, vai ficar 10 elevado a 3, dividido 3 ao quadrado, 9, 10 elevado a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Dividindo 45 por 9, vai dar 5. E 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 4, conserva-se a base, subtrai os expoentes. Nessa situação aqui os alunos erram muito, certo? Na subtração. Neste caso aqui, ó, vai ter menos com menos, que vai ficar mais. Então, vai ficar 3 mais 4, que vai dar o 7. Newton por coulomb. Pronto, calculei o E2. Resolvi a questão? Não. Porque eu quero calcular quem?
o campo elétrico no ponto médio. E o campo elétrico no ponto médio vai ser 4 vezes 10 elevado a 7, que é o E1, mais 5 vezes 10 elevado a 7, que é o E2. E aqui, ó, nós tivemos a sorte dessas potências já estarem iguais, porque eu só posso somar valores de notação científica aqui se as potências forem iguais, certo? Se não for diferente, você arruma deslocando, certo, a vírgula e deixando as potências iguais. Mas aqui já deu tudo igual, então eu vou somar 4 mais 5, que vai dar 9, e repito a potência de 10 vezes 10 elevado a 7. Então, o campo elétrico resultante, que é o campo elétrico no ponto médio, vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 7 newton por coulomb. Certo? Copiem tudo, revejam, refaçam, para que vocês consigam aprender mais. Só vendo não é o suficiente. Tem que ver, compreender a explicação, assistir, depois fazer sem olhar e depois rever para ver aonde foi que vocês tiveram mais dificuldades. É assim que a gente estuda, certo? Próximo exemplo.